Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Kazumi e hoje eu vou falar sobre as vantagens de se utilizar as linguagens de sinais. A primeira vantagem é que diminui muito os choros do bebê. Isso acontece devido à menor frustração, porque o bebê ele consegue se comunicar com o adulto. Porque por voltas mais ou menos dos seus 8 ou 9 meses, o bebê já tem vontade de dialogar, conversar com o adulto, dizer o que está sentindo, dizer o que deseja ou dizer o que realmente ele viu naquele momento. E quando ele não consegue fazer isso, ele acaba ficando muito frustrado, porque ele tenta dizer um jeito e não consegue, tenta do outro e não consegue, e por isso acaba chorando muito. A outra vantagem é que quanto menos o bebê chora, menos os pais se sentem frustrados. Isso porque ele consegue lidar melhor com o dia a dia do bebê, consegue se comunicar com o bebê e entender o que esse bebê precisa naquele momento, entender o que o bebê quer, entender o que o bebê quer dizer naquele momento. Existe também a vantagem de que aumenta muito a questão do vínculo afetivo entre pais e filhos. Isso porque é uma forma muito gostosa da gente estar junto, de se comunicar, é muito gostoso isso. Como o diálogo aumenta, então a interação por si só acaba aumentando. A outra vantagem é que os bebês aprendem a falar mais cedo. Isso acontece porque os bebês que utilizam a linguagem de sinais, eles começam muito mais cedo a entender como que a comunicação funciona. Então eu tenho um objeto e para eu nomear esse objeto eu tenho uma palavra. Só que como eu não sei dizer essa palavra ainda, então eu tenho um sinal. Então é interessante como que esses neurônios dos bebês vão começar a se conectar muito mais rápido em relação à comunicação, por já aprender desde cedo. Então um bebê que começa a fazer os sinais por volta dos seus 7 meses, por exemplo, ele não precisa esperar até seus 1 ano e meio a 2 anos para conseguir aprender a comunicação. Ele consegue aprender isso antes, isso é muito interessante. E a outra vantagem é por causa que os bebês que utilizam a linguagem de sinais, eles têm um vocabulário muito mais rico do que um bebê que não utiliza, em relação a bebês da mesma faixa etária. Isso acontece porque realmente o bebê ele aprende a falar mais cedo, por mais que seja com sinais, mas ele já entende mais cedo como que funciona a linguagem e não precisa esperar alguns meses seguintes. Por isso que existem benefícios a longo prazo, de que foi feito um estudo nos Estados Unidos em que as crianças que utilizavam a linguagem de sinais por volta dos seus 8 anos de idade, quando eles aplicaram um teste de QI, essas crianças tiveram pontuação acima do esperado. E aí eles fizeram um estudo de que essa nota dessas crianças seriam esperado para crianças de 9 anos de idade. Então você vê que existem benefícios a longo prazo. Isso eu achei bem interessante. Então, só para vocês terem uma ideia, eu comecei a utilizar os sinais com minha filha, porque eu pesquisei sobre o assunto e eu estava muito preocupada mesmo nessa questão de frustração da minha filha e de eu não saber o que fazer se ela ficasse a todo tempo chorando. Eu tive uma experiência com ela nos primeiros meses de vida de que ela chorava muito e assim, eu não queria passar por isso de novo. Então eu decidi ensinar a linguagem de sinais para ela. No começo, meu marido ele ficava meio na dúvida se era interessante ou não, ficava na dúvida se ia atrasar a fala, e aí eu pesquisei sobre o assunto, falei com ele, e aí a gente acabou ensinando e ele gostou bastante. Ele percebeu que foi bom porque ela não chorava tanto e conseguia dizer o que sentia, o que queria naquele momento. Bom pessoal, essas são algumas vantagens que eu falei pra vocês de utilizarem a linguagem de sinais. Muitas delas eu nem sabia que existia, nem sabia que poderia acontecer a longo prazo. Eu achava que realmente era só nesse período. Assim, eu incentivo muito porque me ajudou bastante, mas eu vejo que cada família tem o seu funcionamento. E aí, lógico, eu vejo muito que a nossa função, a materna e a paterna, é muito de tentativa e erro. Eu acho que vale tentar, mas se vocês acharem que não há necessidade, alguma coisa assim, não tem o porquê continuar.
Muito obrigada por assistir, beijinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!